Fala família, tudo bem? Hoje, segunda-feira, que dá até hoje? Dia 20 de janeiro. Eu publiquei um stories lá no Instagram falando que eu ia falar um pouquinho, do que eu penso sobre o mercado de casamento e principalmente sobre storytelling. O título que eu usei no stories foi Não escolha o storytelling. E eu queria discutir com vocês um pouquinho sobre isso. Na minha frente aqui está a Letícia. A Letícia é da casa, ela é minha editora, minha brother, a gente conversa bastante, a gente tem compartilhado muito. E nessa minha fase de ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, eu tenho aprendido muito mais do que é viver de storytelling. E por que eu falei para vocês não escolherem o storytelling? Porque tudo vai depender do que é prioridade para vocês. Pode parecer balela, casal, que o filme ele é feito em parceria. Ele é produzido em sociedade. Então o casal precisa me entregar e eu preciso me entregar. Isso vai desde a captação e principalmente vai para a edição. A edição, como vocês sabem, não sei se todos os que estão me assistindo trabalham com storytelling, provavelmente não, mas o maior gargalo do filmmaker que trabalha com casamento ou sei lá, com qualquer outro tipo de produção é a edição. E, quando eu tô trocando ideia com um casal, eu sempre deixo claro que a gente tá fazendo aquilo ali em conjunto. Somos sócios para tentar fazer um filme acontecer. E é muito engraçado porque, de primeira mão, os clientes não entendem o que isso significa, né? Pelo menos no meu mercado, assim, a gente tem muitas pessoas de uma competência assim surreal, onde eles conseguem entregar um resultado muito legal, sem depender muito do casal, sem depender que o casal, sei lá, viva, interaja, se emocione, enfim. Isso daí, lógico que parte de um princípio de um filme muito mais clipe, muito mais highlights, e a minha abordagem, o tipo de filme que eu faço é totalmente diferente. Eu preciso de vivências humanas, eu preciso que as pessoas se entreguem para que eu possa ter elementos o suficiente para desenvolver a narrativa que eu estou contando. E é muito engraçado que os casais em primeira mão não entendem muito bem o que isso significa. E a maioria do peso fica nas minhas costas, lá ele, eu nas costas da minha equipe, onde a gente precisa fazer milagre muitas vezes. O que significa fazer milagre? A gente pega uma tela em branco e a gente precisa fazer uma arte nela. Para quem trabalha com storytelling de casamento, isso é uma realidade quase que constante. A todo momento nós precisamos criar alguma coisa. E a todo casamento que a gente faz, a gente precisa fazer uma arte diferente. 2024 foi o melhor ano da minha carreira. Nós tivemos cerca de 10 casamentos ao redor do Brasil, um total de 36, 37 eventos. E em todos esses foi preciso fazer artes diferentes, porque é isso que eu vendo. Então, se vocês que estão cogitando em entrar nesse barco, entre com essa consciência. É difícil. É difícil porque vocês terão que, por mais que vocês tenham um método, vocês terão que fazer sempre uma coisa diferente para o seu casal, para os seus clientes, enfim. Essa é minha primeira dificuldade, ter que produzir muito e fazer coisas assim meio que diferentes, né? Até porque histórias não se repetem. Por mais que você repita
a mesma forma, né? A mesma estrutura de edição, todas as histórias vão ser diferentes, todos os estímulos das pessoas vão ser diferentes e você vai ter que entender isso. Então não trabalhe com storytelling se você não quiser dedicar parte da sua vida para construir esses tipos de filmes assim que são ricos, tanto para os seus clientes, para vocês mesmos que assistem e até para mim às vezes. Segundo motivo, não escolha o storytelling se você quiser ficar rico. Hoje a gente vive um mercado de casamento onde a gente percebeu que é sim possível a gente ganhar muito dinheiro. A gente tem muitos exemplos no mercado de profissionais muito bem-sucedidos que cobram ali, sei lá, 30k, enfim, que vivem fazendo casamento fora do país, enfim. Vocês sabem muito bem e talvez saibam melhor do que eu que existem pessoas que vivem esse estilo de vida mesmo trabalhando com filme de casamento. O nosso mercado nacional ele é muito rico, ele nos proporciona coisas maravilhosas assim, mas não para o storytelling. Hoje eu conheço alguns players do mercado, algumas pessoas que a grande maioria delas são grandes parceiros e grandes referências para mim. E eu percebo que todos eles vivem uma vida confortável financeiramente, mas a gente nunca chegou a cobrar aquilo que a gente acha que o nosso trampo deveria ser remunerado. É difícil cobrar bem no mercado onde, primeiro, tudo é muito imediato e para quem trabalha com storytelling também não é nada imediato. É difícil você monetizar uma arte que é tão pessoal sua. Eu tenho muito ainda dessa questão de tudo que eu produzo. É como se eu estivesse produzindo para mim mesmo. Eu amo o que eu faço, eu amo do jeito que eu faço e é muito difícil eu monetizar de uma maneira que faça sentido para o meu casal, que eles comprem a minha ideia e aos poucos eu vá conquistando novos preços, mas eu não consigo cobrar o que eu acho que eu deveria cobrar. Primeiro, como arte, segundo, como trabalho mesmo. O quanto de trabalho que isso nos traz. O storytelling, ele vai te proporcionar uma vida legal, assim. Eu vou tentar situar um pouquinho da minha realidade aqui. Pô, eu tenho 28 anos, tenho um carro interessante, sou pai de 2 meninas, sou casado, tenho meu próprio apartamento, eu tenho meu próprio escritório, onde eu divido aqui com o meu irmão, que também tem uma produtora de vídeo. Tenho 2 funcionários, que são 2 grandes parceiros, né? São muito mais do que funcionários para mim. Eu tenho, não posso dizer que eu tenho uma equipe fixa para os meus casamentos, mas eu tenho pessoas assim que sempre estão comigo e fazem o rolê acontecer. Ano passado foi o primeiro ano onde a prosperidade chegou mesmo, que eu percebi uma mudança significativa na minha vida financeira. Mas aí foi um ano onde eu questionei muito se tudo isso valia a pena. Foi um momento que eu percebi que eu estava cobrando legal, ganhando legal e, primeiro, não tendo tesão de viver, não tendo tanta ambição de passar os meus dias, o meu tempo com as coisas que realmente importavam, porque eu estava focado em sempre contar as histórias dos outros
e acabei negligenciando a minha. Faz sentido, Lê? Mas tem, mercadologicamente falando em business mesmo, storytelling eu vejo como uma última forma de escolha para você viver uma vida financeira dos sonhos. Para você cobrar bem, você tem que trabalhar muito. A gente está vivendo ainda a fase do storytelling, pelo menos, entre aspas, na minha percepção e na minha opinião, uma fase de crescimento ainda. As pessoas não entenderam completamente o valor, o preço e a temporalidade que o nosso trabalho tem, a nossa linguagem tem. E monetizar isso faz total sentido nesse momento de vida que nós estamos, né? Nesse ponto de vista mercadológico que nós vivemos ainda. É muito raro a gente ver pessoas do storytelling, por exemplo, trabalhando com uma nata da sociedade brasileira. É muito raro. É muito raro a gente ver profissionais do storytelling trabalhando com artistas, trabalhando, sei lá, com casamentos milionários no Brasil. A gente ainda não chegou lá. Estamos galgando, nós temos profissionais que furam essa bolha como linguagem. O storytelling ainda não chegou nesse patamar ainda. Então saiba que você entrando para o storytelling, você é um grande operário ainda para fazer as coisas acontecerem. A gente está construindo um mercado onde o storytelling sim será forte, mas que talvez a gente não colha esse fruto ainda. Então, se você quer ter uma vida financeira dos sonhos, não vem para o storytelling. Entre aspas, essa é a minha vivência. Terceiro motivo, tempo. Tempo é a coisa mais desafiadora dos nossos dias, né? Para vocês terem noção, para eu construir o meu filme de storytelling, eu preciso de, no mínimo, 3 dias gravando o mesmo casal. E quando a gente fala em tempo, a gente coloca todo esse cansaço físico, todo esse nosso investimento financeiro também, toda essa parte de trabalheira, de enfim, com equipe, é sempre muitas coisas a fazer. Então, o tempo é uma parada que pega muito, pelo menos a mim. Então, eu sempre preciso de muitos elementos diferentes. O dia do casamento, por mais que seja o motivo da contratação dos clientes para minha empresa, ela é um dos elementos da história que eu conto. Eu preciso de outras coisas, eu preciso de outros momentos, eu preciso ver a vida acontecendo em outros lugares. Isso demanda do meu tempo. Então eu preciso de 3 dias, no mínimo, para gravar o meu casal. 2 dias extras e um dia, sei lá, que é o casamento. Ou quem sabe 3 dias extras em um casamento. Isso, lógico, faz parte do nosso orçamento. A gente consegue, de certa forma, inserir essas diárias no nosso preço final. Mas imagina, em um único casal, vocês gastarem só no momento da captação 4 dias. Fora a parte de decupagem, fora a parte de edição, por mais que eu tenha minha equipe, ainda muita parte das criações dos filmes que vocês conhecem é feita por mim. Tem a parte de negócios, tem a parte onde a gente precisa conhecer o nosso cliente, conhecer a parte administrativa do nosso negócio, para ver se está tudo fluindo. Então, para quem trabalha com storytelling, o tempo é uma parada muito complicada. E eu falei que seria um pouquinho do meu desabafo, mas daqui a pouco eu melhoro o nosso cenário. Mas tempo é uma parada que nos pega muito.
O meu último filme eu levei 2 meses para editar. 40 dias foi de crise. 40 dias foi eu vendo quase 1 tera de arquivo e imaginando, velho, que eu vou criar aqui. É interessante porque, pensando numa metáfora, quando eu pego os filmes de storytelling para fazer, eu tenho várias peças de um quebra-cabeça que eu nem sei qual é a figura final. Eu preciso descobrir e construir essa figura. Então eu tenho, sei lá, quase 3.000 peças, vai? 3.000 peças, 3.000 arquivos que eu preciso tornar tudo isso coerente. A ponto de vocês assistirem e pensarem assim, velho, o cara pensou isso do início ao fim. E isso não é assim que acontece. Aí a gente entra na nossa quarta questão, edição. Eu comentei sobre a edição no começo do nosso papo, né? Mas a edição é um processo complicado. A Letícia está aqui, a Letícia ela é responsável pelos nossos longas-metragens ou longa-metragens, que é o nosso formato de vídeo mais longo. A gente não constrói um storytelling. Eu estou treinando a ler para ver se a gente consegue colocar um pouquinho disso, mas fazer vídeo longo, na teoria, é um pouquinho mais fácil, porque a gente tem um privilégio de pelo menos trabalhar de forma horizontal ou de forma cronológica. Perdão. Isso facilita um pouquinho a nossa vida, mas mesmo assim é um cu, né, Lê? Edição é chato, mas ao mesmo tempo é o momento que faz o nosso coração brilhar. É o momento que a gente tá ali, velho, tá ficando uma merda. Mas quando a gente mostra pra primeira pessoa que não viu nenhum dessa parte desse nosso processo e ela assiste, nem que seja um corte do filme e fala assim, velho, tá foda. E a gente acaba não vendo tanto dessa beleza por a gente estar tão saturado naquilo. Então, se você quiser paz nas suas edições, não entra pro storytelling. Com certeza eu estou esquecendo de alguns outros pontos, alguns outros motivos, que certamente depois que eu terminar aqui eu vou falar, puta, eu não falei disso. Mas agora eu queria falar o porquê eu fui pro storytelling. Por incrível que pareça, eu tenho pouquíssimo tempo de mercado. Eu comecei em 2019. E o primeiro filme que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz foi o meu próprio pedido de casamento. Eu comecei o meu processo na área, no audiovisual, contando a minha própria história. Isso marcou a minha vida. Lógico, antes de trabalhar com vídeo, eu já trabalhava como fotógrafo. Então, eu tive o apoio de grandes amigos, assim, grandes parceiros que me acolheram no mercado. Mas eu só fui entrar mesmo no mercado depois que eu produzi o meu primeiro filme, que foi o meu pedido de casamento. Eu lembro que eu era, muito jovenzinho, né? Sei lá, 22 anos. Mas eu queria gravar a vida acontecendo do jeito que ela é. E isso me conquistou. E o primeiro contato que eu tive com essa experiência audiovisual foi com uma empresa chamada Cinemotion, que para mim é uma das maiores e melhores empresas de filmes de casamento do Brasil e quem sabe mesmo do mundo. E foi assistindo o filme deles que toda essa minha visão de filmes de casamento mudou. A vida tá acontecendo, galera. A galera tá fazendo obra aqui, então vai ter barulho. Depois que eu conheci essa forma de contar história, a parada, o game mudou assim, minha cabeça explodiu e eu percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Os anos se passaram, entrei no mercado,
2020 foi dificílimo para todo mundo, mas foi o ano que eu consegui fazer, sei lá, os meus primeiros casamentos, onde eu já comecei a ter uma certa visibilidade no meu mercado, porque eu era o único até então a trabalhar com storytelling. Isso foi um dos pontos que também me fez entrar nessa linguagem, que foi no meu mercado aqui no Mato Grosso do Sul, ninguém até então trabalhava com narrativas, com filmes com narrativa, com história do casal, era muito raro, né? Então eu decidi entrar com o meu formato, começou a dar muito certo, mas eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Um grande amigo meu, o Nicolas Carrello, ele por conhecer toda a minha trajetória, na época de fotógrafo, o meu primeiro e o meu último casamento como fotógrafo mesmo foi com ele, então a gente teve uma história muito legal juntos. Ele me convidou para fazer o filme dele. E aquilo ali para mim foi, maravilhoso, né? Um fotógrafo, um cara do mercado de casamento que queria que eu fizesse um filme de casamento dele, era algo muito importante. E aí minha cabeça super explodindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que não sei o quê. E em uma das gravações, e talvez a gravação mais marcante da minha vida, foi entre a noiva, no caso, a Lu, que é a esposa do Nicolas, e a mãe dela. Isso é um testemunho mesmo que eu levo para minha vida. Elas não queriam gravar o que eu propus que elas gravassem, né? E eu sugeri fazer uma gravação já meio tarde da noite na casa da mãe da noiva. E, a mãe dela tinha o costume de dormir cedo, não tinha muito costume de se abrir com as pessoas, de falar, né? O Nicolas fala que a linguagem de amor dela era, enfim, atos de serviço e não tanto você falar ou se declarar para as pessoas. E a minha sugestão foi justamente essa, de tia, fala para sua filha o que a senhora quiser aí. E foi um momento onde as duas se viram entre quatro paredes, sabe? E no começo elas não souberam lidar com aquela situação, logo elas começaram a rir de nervoso e foi um momento assim meio cômico, meio desastroso assim, né? Mas que logo depois teve um momento muito bonito delas juntas, né? Onde elas compartilharam ali um momento inacreditável. Entreguei o filme foi um sucesso aqui no mercado, todo mundo adorou. E 6 meses depois da entrega do filme, a mãe da noiva acabou falecendo e pegou todo mundo de surpresa. Para encurtar a história, eu recebi um abraço do Nicolas e ele me falou assim: mano, obrigado pela sua insistência. Graças à sua insistência, a gente tem o melhor registro da minha sogra. Isso mudou completamente a minha forma de ver o meu trabalho. E aí sim, eu entendi que por mais que eu tenha todos esses pontos contra o storytelling, eu tenho uma coisa mais importante, que é registrar a vida das pessoas num momento mais especial da vida delas. E a gente vai guardar isso para sempre. Hoje eu vejo o meu trampo, não tanto quanto um trabalho, lógico, eu preciso monetizar, eu preciso crescer, enfim, mas hoje eu vejo a minha história, o meu trabalho como um legado. E todo legado deixa marcas. Todo legado tem suas dificuldades. E eu aceitei isso para mim. Agora, se vocês quiserem construir um legado, venha para o storytelling. Porque aqui, com essa linguagem, vocês vão aprender que
trabalhar com pessoas, contar as histórias delas é a coisa mais especial que a gente poderia fazer. Esse é o meu primeiro filme, muito mais como um desabafo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis passar. De forma alguma, eu quero trazer um peso para vocês, mas é muito importante que vocês saibam que não existe muito glamour, não. A parada é suada. E eu fiz uma promessa entre mim e Deus, que o melhor registro da vida das pessoas que passarem no meu caminho, que me contratarem, o melhor registro da vida delas, quem irá produzir sou eu. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.